Oi pessoal, tudo bem? Então, como nós estamos falando de um mapeamento objeto relacional, agora nós vamos começar a trabalhar de fato com relacionamento. Então a gente vai descrever um relacionamento aqui na orientação a objetos. A gente sabe que lá no banco de dados nós vamos gerar uma tabela com chave estrangeira, mas aqui a gente não vai trabalhar dessa maneira porque nós estamos lidando com a orientação a objetos. Então eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro relacionamento que nós podemos fazer entre os dois modelos que nós temos nessa aplicação no momento. Um que é o post e outro que é o nosso usuário. Para que a gente esteja autenticado, para que aquela área administrativa funcione lá toda bonitinha, nós temos um modelo também de usuários por trás, com os dados que eu já mostrei para vocês lá no início do curso. Então, eu quero fazer aqui um relacionamento de modo que o post ele tenha um autor, e o autor vai ser o usuário do sistema. Então, também, a gente vai criar uma variável, você vai dar um nome para ela, vou dar o nome de user, e a gente vai usar o models mais uma vez. E como isso vai gerar uma chave estrangeira apontando para a tabela de usuários aqui na tabela de posts, então eu vou falar que isso aqui é uma for each key, uma chave estrangeira. Aí eu tenho que falar para qual model nós vamos apontar, qual é o model do relacionamento aqui da chave estrangeira. Como nós estamos trabalhando com o usuário ele não está aqui na nossa aplicação principal, ele está dentro do pacote do Django, então nós temos que importar esse usuário aqui em cima. E esse usuário está no pacote Django, contrib, auth, aqui está toda a área de autenticação do Django, .models, que aqui vão estar os models dessa aplicação, isso aqui é uma aplicação do Django, então vou importar o usuário. Importei o usuário e liguei aqui com os meus posts. Está feito, pessoal. Agora, vamos tentar gerar uma migração, porque eu tenho que atualizar de novo lá na minha tabela. Então, fiz uma modificação ali no meu mapeamento, na minha orientação a objetos, vou gerar uma migração novamente. Rodei o comando e eu fiz isso aqui de propósito para mostrar para você não esquecer. E quando nós estamos lidando com relacionamentos, nós temos que configurar um parâmetro que é o onDelete. Antes, no Django, a gente não tinha que configurar isso. Agora, na versão 2, a gente tem. O que significa essa opção? Quando a gente trata com um banco de dados relacional e a gente cria uma chave estrangeira, então a gente pode falar para o banco de dados como vai funcionar a operação de exclusão na tabela que nós estamos nos relacionando. Então, vamos supor que a gente tente excluir um registro de usuário. E esse usuário esteja relacionado com vários posts. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho o relacionamento lá no banco. A minha chave estrangeira depende lá dos IDs na tabela de usuários. Se eu vou excluir o usuário, então, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esses posts que estão relacionados com o usuário. Eu não vou permitir a exclusão porque está relacionado, ou senão eu vou excluir todos os posts relacionados com esse usuário que eu vou excluir. Ou ainda, eu vou excluir o usuário, vou manter os posts e vou colocar um null na chave estrangeira. A gente tem essas três opções. Então, é isso que o Django quer que você defina. É o onDelete. Ao você excluir o usuário, o que é para fazer? Aí você tem que avaliar o contexto do problema que você está resolvendo. Eu não quero que, ao excluir um usuário, a gente exclua um post. Então, eu quero proteger isso. Então, nós temos aqui uma opção dentro de Models, que é o Protect. Eu só coloco dessa maneira aqui. Se eu tentar excluir um usuário relacionado com um post, ele não vai deixar, vai mostrar um erro. Nós temos a opção de Cascade,
que aí essa opção ela é mais agressiva e ela é perigosa, porque se eu excluir um usuário, todos os posts relacionados, por eu ter colocado isso aqui, eles vão ser excluídos. Ou se não ainda, eu posso colocar um null aqui, na verdade set null, tudo maiúsculo. Então, quando eu excluir um usuário, ele vai colocar o valor null na chave estrangeira, mas aqui tem uma outra pegadinha. Você vai ter que colocar que a chave estrangeira ela vai permitir o null, ou seja, você teria que colocar a opção null igual a true. Mas eu quero manter essa proteção. Vamos lá, o meu protect voltou aqui. Tentei gerar a minha migração, não deu certo, vou executar de novo. Aí agora tem mais uma cilada. O que acontece? A gente já tem posts cadastrados, na verdade um post cadastrado lá no nosso banco de dados. Vamos supor que a gente tivesse esses posts também cadastrados lá no banco de dados que estaria em produção. Por que ele está dando essa mensagem aqui? Ele está falando que você está tentando inserir essa chave estrangeira referente aqui ao user. Você tem registros no seu banco de dados, então ele está te dando duas opções. Isso aqui, se a gente não tivesse nenhum post cadastrado, ele não mostraria isso e já criaria direto a migração. Então ele está falando o seguinte, com a primeira opção, a gente pode delimitar um valor padrão, e esse valor padrão, no momento que eu executar essa migração lá no banco de dados, todos os posts já existentes no banco de dados, o user ID que ele vai gerar lá, o usuário, vai ser igual a esse valor default. No caso, nós temos um usuário só, poderia colocar aqui o valor 1. Ou ele te dá a opção de não continuar, e aí você delimita a opção default, que é possível colocar aqui com for each key. Eu vou com a primeira opção. Então ele está falando aqui para eu digitar qual é o valor padrão que eu vou colocar como default. Então vai ser o ID1 do meu usuário, ele vai criar a minha migração, ela já vai resolver esse problema, porque ela vai colocar aqui o default igual a 1. Então, eu vou migrar. Agora nós temos relacionamento de post com user. Isso já é automático. Aqui na nossa área administrativa, ele já vai pegar todos os usuários disponíveis no sistema e você já vai poder relacionar. Então, por a gente ter o valor default 1, todos os meus posts vão estar relacionados com admin@user.com. Você executaria isso lá no seu banco de dados de produção e depois, se fosse o caso de você mudar os autores, você teria que mudar manualmente. Seria uma forma de solucionar, mas veja que o Django já te deu algumas opções, você trabalha dentro daquilo, não fica quebrando a cabeça. Então é muito legal, pessoal. Além disso, olha só que legal essa área administrativa, que a gente pode excluir um usuário daqui se quiser, ou se não adicionar um usuário, ele vai abrir um pop-up. Então tudo já está prontinho, tudo já é reconhecido por padrão. Se eu quiser traduzir isso aqui, eu não vou gerar migração aqui nesse vídeo, mas eu posso usar um verbose name. Posso colocar assim, ó, autor no português mesmo. Então, nós temos autor. Quem trabalhar aqui na área administrativa nem está imaginando que é um user por trás, o user faz parte do framework Django, então é muito legal, pessoal. Se eu quiser mudar o usuário aqui, ó, salvei. Agora, se eu tentar ir lá na administração de usuários, eu quero excluir aqui esse usuário. Se eu tentar excluir, olha o que ele vai falar. Eu não vou conseguir excluir esse usuário porque ele está protegido pelas relações que nós definimos com outros models. Pense você criar isso do zero. O quanto de trabalho te daria para fazer isso? Já está pronto, pessoal. Então é muito legal. Questão de link aqui para você ir lá para o post. Então isso é sensacional. Ele já te mostrou as relações
do usuário com post. Se eu tivesse mais artigos relacionados, ele mostraria aqui todos os objetos relacionados com esse usuário, explicando por que a gente não poderia excluir. Se eu tivesse com o Cascade configurado, então a gente poderia ter o botãozinho vermelho e excluir de fato. Então veja como que é fácil relacionar, veja como que é fácil a gente desenvolver a nossa área administrativa. Veja que até o momento a gente não programou muito com Python. Claro que o Django vai muito além disso, mas isso aqui é fantástico. A rapidez, o custo que a gente vai ter é bem menor. Então, pessoal, é isso aí e até a próxima.